Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você gosta de comer chocolate? Você sabe que existem diferenças entre os tipos de chocolate e que a gente devia talvez se dedicar mais a um tipo, uma concentração aí de cacau. A gente vai entender no bate-papo de hoje, porque quando fala chocolate parece que é tudo a mesma coisa, mas a gente vai entender a parte nutricional, os benefícios e os malefícios do consumo do chocolate. Também tem bate-papo sobre aderência cicatricial. Então, quando acontece uma cicatriz, será que toda cicatriz pode deixar essa aderência? Como evitar? A gente vai entender no bate-papo também. E ainda hoje, uma conversa, uma entrevista sobre os tratamentos para o câncer de próstata. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. É muito fácil se conectar conosco através das redes sociais. Lá no Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. E para você assistir a toda a nossa programação ao vivo em tempo real, pelo site www.hittv.com.br. Aproveite e me segue também nas redes sociais, uma oportunidade de você participar do programa de hoje também e sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Começa o programa de hoje falando sobre consumo de chocolate e as propriedades nutricionais de cada tipo de chocolate. Tenho o prazer de receber a doutora Genevieve Cruvinel, nutricionista clínica e mentora em vida saudável. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que todos nós amamos, né? Quem não ama o chocolate? Chocolate é uma delícia. Quando a gente pensa, né, assim, a menos que a pessoa realmente não goste de chocolate. Mas é difícil, né? É difícil. Mas quando a gente pensa num docinho, é sempre um chocolate. Ou algo que a gente... feito com chocolate. Ou algo feito com chocolate. Tem uma explicação para isso? Ele estimula partes do nosso cérebro, né, que trazem aquela sensação da endorfina, da serotonina, aquela alegria. Então, o chocolate deixa a gente mais bem disposto mesmo, melhora o humor. Então, tem uma questão química aí. A pessoa, às vezes, só pensar no chocolate ou lembrar do cheirinho, do aroma, o cérebro já começa a produzir essas substâncias. Então, você vê que desde criança até os adultos faz sucesso com todo mundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um videozinho, um meme, né? De Instagram, de rede social, que a pessoa tem um baldão de salada, ela cheira uma barra de chocolate e come uma folhinha de alface, né? Então, faz muito sentido pensar que só o cheiro de chocolate já pode fazer reações no nosso corpo, né? Só o aroma do chocolate já produz essa reação no nosso organismo, né? Que é neuroquímica, regulada pelos nossos neurotransmissores. Então, já dá aquela sensação de bem-estar. Por isso que a gente indica também comer com atenção, né? O que é muito difícil. Hoje em dia as pessoas estão muito assim, a rotina muito agitada. Então acaba comendo chocolate sem nem sentir muito gosto e vai sentir o gosto lá pelo 5º pedaço. Você sabe uma coisa que eu reparei recentemente? A indústria favoreceu o consumo de chocolate, porque hoje cada barrinha, que antes era uma barra mais generosa, né, tá sempre menor. Ela tinha em média 160 a 180 gramas, agora tem de 100 a 80. Então você vê a diferença. Então, antes você comia uma dessas, você continua comendo ela, mas ingere muito menos, na verdade, né? Sim. Agora, porque tudo aumenta o preço, diminui a quantidade de produto, né? Mas o chocolate, ele é diferente. Até tem gente que faz o chocolate, faz artesanalmente, que não é fácil, passa um processo enorme. A gente nem pensa, né? Quando passa no mercado e tá lá prontinho, o trabalho que dá para a fabricação. Eu quero começar pelo chocolate branco, doutora, porque dizem que nem é chocolate. Explica pra gente. Na verdade, não é chocolate, né? Ele é feito com a massa do cacau, a gordura do cacau, e ele precisa ter apenas 20% dessa massa na composição total. Então, você pensa que os 80% seguinte é açúcar e gordura adicionada. Então, na verdade, tem o aroma, tem o cheirinho, às vezes é até um aromatizador artificial, tem que ler ali o rótulo, mas a gente acaba se enganando pelo paladar. E os chocolates que contêm alta quantidade de gordura e açúcar, eles ativam outra região do cérebro.
Então, não é a região do bem-estar, da disposição e da alegria, é a região da dopamina. Então, a gente fica com o paladar, ele é hiperpalatável. A gente fica com aquele paladar viciado, não consegue comer um só. Distorcido. Distorcido. Assim. E aí dá vontade Gera de comer. Compulsão. Gera compulsão. Por causa da composição, né? A mistura do açúcar com a gordura gera essa compulsão no nosso paladar. Na verdade, se a gente tiver que optar, então não optar pelo chocolate branco. Então, a gente vai encontrar hoje essas marcas artesanais que elas fazem o chocolate branco sem o açúcar. Então, elas vão usar um adoçante natural, vai ser o xilitol, o eritritol, o estévia também, e vão fazer com maior quantidade da massa do cacau. Então, ele vai ser rico em gorduras, né? Não vai ser hipercalórico, assim, mas ele vai ser mais saudável. Então, ele não vai ter esse gatilho de te gerar uma compulsão. Agora, a diferença é que o chocolate mais amargo, por exemplo, ele dá saciedade. Então, ele ajuda na regulação do apetite. Na verdade, quanto mais amargo a gente não consegue comer tanto, né? Mas é o paladar. É o paladar? É o paladar. Quando a gente tá... Parece amarra na boca, né? Isso, é porque o seu paladar já está muito distante, está com um consumo alto de carboidratos e de açúcar e de gordura. Bom, você também é mentora em vida saudável, Sim. né? Claro que eu já sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. Dá para treinar isso? Dá para retroceder nesse cenário? Então, alguém que diz assim, mas meu chocolate preferido é o chocolate branco. E você acabou de falar que ele tem só ele é feito do cacau, mas não tem o cacau, né? Exatamente. Os outros materiais ali que vão sendo processados é que vão produzir o chocolate branco. A gente consegue retroceder nisso? Consegue retroceder. A gente não não faz uma mudança brusca. Então, assim, se você come chocolatinho branco ou aquele ao leite, a gente não vai direto para o 70%, 80% cacau. A gente oferece um de 40% e vai mudando, modulando esse paladar. É interessante fazer as receitas utilizando o cacau, porque você vai tendo os benefícios e também vai modulando esse paladar. Então, retirar o açúcar, né? Depender do paciente. Tem paciente que prefere retirar logo de uma vez da alimentação e a gente propõe uma alimentação limpa por 21 dias. E isso regula todo o seu metabolismo, os neurotransmissores e as papilas gustativas. 21 dias? E após 21 dias, quando você consome o açúcar, aí você sente que é ruim. Você sente como que queimando aqui assim, ó, da sede. Isso é tão curioso, né? Eu tenho um filho de 3 anos e eu me dedico 100% para que ele tenha uma alimentação saudável. Sim. E o cacau 100% numa receita para ele é chocolate. Exatamente. Mas é o chocolate, na verdade. É 100%, inclusive, né? Sim. É o melhor. Mas um adulto que já tem esse paladar viciado. Aí já não é tão gostoso, mas então assim, claro que dá para treinar, claro que o dele é totalmente limpo porque não estragou, né? Mas mesmo consumindo, porque na idade escolar, a criança acaba consumindo e tudo bem. Sim. Mas para ele é gostoso também o 100% cacau. Mas esse registro que você está fazendo, ele vai ter para a vida. Então, para ele, na verdade, o paladar doce vai ser um exagero. Quando ele consumir açúcar, ele vai ver que é demais, entende? Ele sente muita sede, sente um desconforto. A criança acaba não indo tanto por esse caminho quanto quem foi, assim, criado com açúcar na mamadeira, né? Então, era a geração... Né? É outra geração. E não tinha essa informação. Então, não tinha informação. Como culpar ninguém. Não tinha estudo sobre isso, né? Acreditava-se que engrossar o leite, por exemplo, tirar do leite materno, todas essas questões a gente vem tendo estudos nos últimos anos. Sim. Na época, na nossa geração, na geração anterior, não havia estudo sobre isso. Então, fez o que se pôde com o que se tinha. Mas hoje a gente sabe que a gente vai formando tanto a questão de neurotransmissores quanto a regulação do nosso paladar desde a gestação. Então, tudo que a mãe comeu, né, vai ser transmitido geneticamente no paladar daquela criança. E tudo que ela come ali até os 2, 3 anos, 4 anos de idade, vai formar o paladar dela para o resto da vida. Assim como a imunidade também, né? Isso é fantástico, né? Muito. Isso é fantástico como a gente consegue, né? Tanto fazer essa mudança a qualquer momento da vida, quanto já ajudar os menores a não estragarem aquilo que poderia já ser feito da primeira vez. Para quem já tem um consumo assim, muito exacerbado, às vezes está com um vício em algum alimento específico, a gente faz a reprogramação neurolinguística.
Então, a gente reprograma, né, esse cérebro, retira essa crença e faz com que seja mais leve, entende? Ela não tem mais aquele gatilho de comer, assim. Então, na clínica, a gente consegue fazer esse processo. Funciona também para quem se diz chocólatra? Porque aí eu não sei qual que é o critério, se é chocólatra ou não. Mas eu entendo, eu gosto de chocolate, mas com certeza eu não sou chocólatra, porque eu não sou viciada em chocolate. Mas é muito ruim, é limitante você passar numa nutricionista e dizer, não posso ficar sem chocolate nenhum dia. Sim. Dá para reprogramar isso? Por mais que a gente possa incluir, por exemplo, os 30 gramas de chocolate na dieta, a gente sempre oferece para o paciente uma perspectiva de que ele não pode ser dependente de coisa alguma, entende? Então, assim, não tem como viver em dependência de algo, né? Seja algo legalizado ou não. Então, a gente oferece também a questão da terapia cognitivo-comportamental para que ele procure um profissional ali para fazer esse processo. Sim. E também trabalha ali a questão comportamental dentro da clínica nutricional, porque isso é uma emoção, né? Mal resolvida. Então, sempre quando tem uma emoção de base, a gente direciona o amor para algum alimento. Então, você ouve a pessoa falando do alimento como se fosse outra pessoa. Ela fala assim, eu amo chocolate, ou eu amo, não sei, outra coisa, um pudim, um doce, um sorvete. Ela tem um amor mesmo, é um sentimento. Então, ela não está se nutrindo, se alimentando. Ela está suprindo um vazio emocional. Você falou em determinado momento sobre a lista de ingredientes, o rótulo, a leitura do rótulo também do chocolate. Isso é bem importante, né? Isso é maravilhoso, porque às vezes você consome chocolate, eu gosto do ao leite. É ao leite, não é bom. Então, não é porque é ao leite que é bom. Sim. E às vezes tem tudo, né? Até menos leite. A gente tem que perceber a ordem, primeira coisa, a ordem em que esses ingredientes aparecem. Então, o que aparece primeiro é sempre o que tem mais. E a problemática que a gente vem enfrentando na indústria é que, em geral, o primeiro ingrediente é açúcar. Né? Isso é horrível, né? Então você está comendo uma barrinha de açúcar e não de chocolate. Como a Anvisa, né, vai variar, em cada país vai ter uma legislação. A nossa legislação preconiza que o chocolate branco tenha pelo menos 20% da massa de cacau para 100 gramas. Então você imagina que de 100 gramas, 80 é gordura com açúcar. E o chocolate ao leite, ele tem que ter 25% só. É um pouquinho mais. É um pouquinho pouquinho de nada. Mas aí tem que ter o cacau. Ele tem que ter o cacau. Não é só a massa do cacau. Não, ou a massa ou o cacau. Um dos dois. 20%. Por isso que são tão diferentes. Exato. Uma marca do outro, um tipo do outro. Então, às vezes, você vai lá, o primeiro ingrediente daquele produto é açúcar. E aí vai, né? Tá bom. Então, a leitura do rótulo é fundamental. Totalmente. Mais até do que simplesmente o percentual ali de muito cacau. Mais, porque tem produtos de chocolate, né? Que você lê lá, tá escrito chocolate na frente. Quando você vê, ele tem 10 ingredientes. E a gente fala para a pessoa tentar consumir de 3 a 5. Então, um bom chocolate, ele tem de 3 a 5 ingredientes na sua composição. Você imagina que tem uns no mercado que tem 10. Tem até resíduo de soja, de outros produtos, goma para dar essa textura mais molinha. Então, você começa a ler ali e você fala, ué... A nova rotulagem ajudou, na sua opinião? Muito. Ajudou? Ajudou porque chama a atenção para que a pessoa olhe ali atrás. Porque antes ficava aquele rótulo bem bonito, que são bem bonitos mesmo, né? São chamativos, coloridos, criança adora. Isso, todos nós gostamos. Adulto também adora. O marketing está aí para isso. Mas ninguém virava para ver a composição. Então, ajudou em 2 formas. Agora tem a lupa, então está escrito acrescido de gordura ou com muita gordura e açúcar também. Mas no 70% também tem. No 70%, você percebe que 70% vai ser a massa de cacau, e esses 30% alguma outra coisa. Então, é importante ler. Mas na lupinha ali da embalagem? Se esses 30% for de açúcar ou gordura, aí tem. Entendi. Então, dá para escolher, por isso que aparece mais no rótulo agora, o que não é tão... visível ali atrás. E outra coisa que eles mudaram foi a questão da tabela nutricional atrás, porque antes tinha uma medida ali que como que você ia fazer? Você pegar uma balança para medir seu chocolate, agora tem uma medida mais caseira, mais assim, assertiva para a publicação em geral, né, o público, e a pessoa consegue fazer a conta certinho. Mesmo assim, sempre a minha crítica. Se é chocolate, todo chocolate tinha que ter a mesma medida atrás. Exatamente. Não há uma regulação, Não né? há.
Cada um vai fazer ali da sua maneira, seguindo a legislação. Vou dar um exemplo mas você do fica achocolatado, por exemplo. Uma marca coloca uma colher de sopa. Então, primeiro que a minha colher de sopa, o quanto eu coloco, quanto eu consigo equilibrar em cima da colher de sopa, pode ser uma quantidade. E agora tem aquela colher de sopa que é mais funda também. Então, olha, é difícil, viu? É muito difícil. Aí você vai ler um rótulo, comparar com outro, aí não tá a mesma medida. Aí fica muito complicado para o consumidor. Mas essa é uma outra crítica. E eu acho que o pensamento da rotulagem está passando por isso, né? Então, eu sei que demora, né? Mas já é um avanço, mas já assim, avançou que bastante. nós não tínhamos nas últimas décadas, né? A clareza A clareza, também, né? porque assim, a gente está numa questão de saúde pública, que são as doenças crônicas. Todas são causadas pela alimentação, é o fator de base, né? Sim. E enquanto a gente não voltar a atenção para ler aquilo que a gente está consumindo, a gente está achando que está se alimentando, ou está alimentando os filhos e tal, e está alimentando essa doença, né? Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? A pergunta é do Rafael Santos, de Portugal, doutora. Boa tarde, podemos consumir chocolate quando estamos fazendo dieta? Obrigada. Obrigada, Rafael, pela sua pergunta. Sim. Aliás, a gente faz assim, quando a pessoa, por exemplo, tem uma desregulação de sono, uma desregulação de humor, o chocolate é excelente, é uma estratégia, porque o chocolate melhora o humor, melhora essa regulação do sono, melhora a questão do colesterol, também vai ter os flavonoides, as catequinas, ele é excelente para a saúde. O que faz a diferença é qual chocolate consumir e a quantidade desse chocolate. Quando a pessoa, às vezes, não consegue comer só um quadradinho, que é aqueles 35 ou 40 gramas, a gente indica assim, ó, no final da noite, antes de dormir, que é o melhor horário para o nosso corpo, sabe? Aquelas 9 horas, não depois das 9, mas às 9 horas, pegar uma fruta e colocar esse chocolate e derreter esse chocolate sobre a fruta. Então, você come a fruta quentinha com o chocolate. Isso regula várias questões, principalmente para a mulher, maior né? Hormonal. Concentração de cacau. Isso, com a maior concentração. Aí você tem o benefício da fruta, você tem os nutrientes, você tem essa composição boa daquele chocolate. Isso melhora muito, vai acordar com disposição, vai acordar mais animado. Olha, você falou dos ingredientes, e aqui uma observação minha, tem que ser um chocolate de boa qualidade, porque senão os chocolates de hoje nem derretem mais. Não. Não sei se você já fez essa experiência em casa, Não. mas acredite em mim, eles não derretem mais. Você não consegue colocar em cima da fruta. Isso é por conta do açúcar. É muito açúcar, né? Então, a gente não consegue nem que ele fique com essa textura. Tem que ser um chocolate de boa qualidade, né? Vamos investir em qualidade ao invés de quantidade. De quantidade. Muito legal. E também, assim, tem que valer o que você está ingerindo, né? Sim. Eu não sei em Portugal, né? Mas aqui a gente tem muitos produtores de chocolate no Brasil que são microprodutores e produtores artesanais e são chocolates de extrema qualidade. Assim, eles têm um cuidado muito grande no preparo. Os ingredientes vão de 3 a 5, mais ou menos. Então, a gente tem hoje até algumas dessas marcas que ganharam nome, tem lojas grandes no shopping e tudo. A gente consegue encontrar chocolates de boa qualidade, de boa procedência. Agora, tem um caminho do meio? Tem uma estratégia para... E algumas marcas têm até 85%, 90% cacau, tem mais até, né? Isso, tem. A gente tem 95%, né? Até 95%, né? Aí você pensa, não vou conseguir de cara do ao leite pro 95%, não, de 25% para 95%. É uma mudança muito grande. Mas existe um caminho do meio, um caminho para você adaptar o paladar e ir crescendo nesse percentual, né? Existe. A mudança alimentar, né, como um todo, e o chocolate ele engloba isso, é você entender o que você está consumindo e qual o resultado disso na sua saúde, no dia a dia. Aí, a partir da consciência do porquê e o que você está fazendo com o seu próprio corpo ali, com a saúde, a gente incentiva o autocuidado, que é essa mudança gradual. Então, vamos consumir um 40%, 50%, hora que o seu paladar estiver adaptado, vamos para os 60%, 70%, e assim a gente sobe gradualmente. Fazer consumo de um chocolate 70%, ele não é tão amargo, né? E você consegue ter os benefícios do chocolate, porque muitas pessoas falam, e o benefício? Mas o benefício só se tiver chocolate no produto. E tem benefício? Tem bastante benefício à saúde, tá? Ele tem flavonoides, como eu disse anteriormente. Ele diminui a inflamação. Então, aquela inflamação, né, subclínica, a pessoa que come chocolate de qualidade vai ter esse benefício. É protetor cardiovascular.
trabalha na regulação do colesterol, na regulação do nosso humor. Tem magnésio, tem vitamina E, tem um pouquinho de proteína, tem as vitaminas do complexo B. Então, por todos esse pool de nutrientes, que se você consome um chocolate de boa qualidade, ele vai trazer muitos benefícios à saúde. A mulherada na TPM, por exemplo, super se beneficia desses benefícios e por isso comer na ceia, né? Às 9, ali, 8h30, 9 horas. Gostei desse horário que você falou, porque eu não pensava que podia ser um horário favorável. É um horário que ajuda muito a gente fazer essa regulação hormonal. Então, a gente indica coisas assim, a castanha do Pará, o abacate, que é uma gordura super boa, o cacau, o chocolate mais amargo, alguns chás também que fazem essa regulação. E ele vai regular também a questão do apetite, acredita? É muito interessante. Um bom chocolate te ajuda a ter menos apetite, ter mais saciedade. Como é que a gente escolhe bom chocolate? 3 a 5 ingredientes, o máximo de percentual de cacau que a gente conseguir nessa adaptação. Exatamente. Vai aos pouquinhos. Quantos gramas? A gente indica de 40 gramas, 35 a 40 gramas. Ah, tá ótimo. Sim, mas aí você pensa assim, vamos supor, um dia eu comi 60 gramas de chocolate. Se isso não for uma rotina na sua dieta, não vai fazer mal. A gente tem que sempre tentar não na privação, mas no entendimento do que a gente tem um metabolismo que é um todo. Então, por exemplo, eu comi um pouquinho mais de chocolate, ou um bolo, um mousse, alguma coisa que tinha chocolate, então eu reduzo um pouco esse carboidrato, esse açúcar na próxima refeição. Porque muitas vezes a pessoa come um pouquinho a mais nessa refeição e aí desiste. Né? Porque fala assim, já comi mesmo, então já foi tudo embora, não vou mais fazer. Na verdade, não, é o diferencial. Se você comer um pouquinho mais nessa refeição, aí no café da manhã, por exemplo, se você comeu à noite, no café da manhã, dá uma diminuída no carboidrato. O corpo, ele é inteligente, você vai regulando isso. Não é privação, né? É você entender o que cada alimento proporciona para o seu corpo, tá bem, tá tranquilo, porque é muito ruim comer com culpa, né? Não dá. Agora, se a gente puder observar, a coloração é muito diferente, do chocolate é muito diferente um do outro. Então, você tem o ao leite ali, que ele é marrom, mas é um marrom mais claro. Esse é da turma que não derrete, ó, porque não sei se dá pra ver, mas ele da turma que não derrete esse, né? Aqui, se for... Levanta ele um pouquinho. Aqui, ó, se for notar, ele tem aqui essas cristalizações, isso aqui é açúcar. Isso aqui não vai derreter, né? Esse é aquele famoso ao leite. Dificulta a sua receita, por quê? A cor dele nem tem cor de chocolate, efetivamente, né? E até o cheiro é diferente, Até o cheiro. E o com maior concentração de cacau é o que é mais escuro. A gente trouxe eu trouxe de 40 também, ó. Você vê que 40 ainda você foi bem generosa, porque o 60 também não é ruim, não né? Mas eu falo assim, tem o feito e tem o perfeito. Tá, então é melhor o feito do que o perfeito, que não Precisamos faz, né? sempre começar de algum lugar. Então, às vezes assim, eu passei a vida comendo chocolate branco e chocolate ao leite. É melhor que comece com 40 do que desista. Tá? Agora, o ideal é começar com chocolate 60%, 70%. E aí a gente tá nessa... Olha a cor. É muito diferente, né? E é lindo. E o aroma chocolate, outro gostoso. aroma. Esse aqui, o cheiro, ele é artificial, né? Então, isso também que é importante. O que a gente está ingerindo, né? Quanto de coisa artificial a gente ingere, porque já tá no ar, é o produto que a gente usa em casa, né? Então, os produtos... hoje fala-se muito, os endocrinologistas falam muito dos disruptores endógenos, né? Então, assim, muita coisa aí que a gente pode, sim, começar a escolher e comece fazendo isso lendo os rótulos, né? Muito importante, né? Porque não dá mais para confiar na embalagem. A embalagem super bonita, super trabalhada. Não é isso que importa. Não é isso que importa. Então, muitas vezes também você está investindo o seu dinheiro achando que está comprando um produto super bacana para sua saúde e está se prejudicando, né? Os disruptores endógenos, eles desregulam os hormônios. E aí também fica aquela questão que às vezes a pessoa nem tem um consumo calórico tão grande, mas não emagrece, porque ela está inflamada por dentro. Então ela está com essa inflamação subclínica, ela está com os hormônios desregulados e sem uma boa qualidade, né, digestiva, intestinal e hormonal, você não emagrece. Para terminar esse bate-papo, hoje, até nutricionistas, outros especialistas em saúde manipulam. Então, preciso tomar o colágeno. Vocês
pedem para manipular na farmácia de manipulação de confiança, claro, um Sim. chocolatinho. Exato. Dá para confiar nesse chocolatinho? Dá, a gente tem que sempre procurar ali farmácias, né? O profissional, às vezes, tem alguma farmácia para indicar, ou você fazer numa farmácia que é de confiança, isso é muito importante. Mas dá, por exemplo, aquele paciente que precisa de um nutriente específico, a gente acrescenta no chocolate e aí você vai ter vários benefícios à saúde. Une útil ao agradável. Une Você útil ao toma ali agradável. o nutriente que precisa, E né? tem chocolates, Dessa tem forma. marcas de suplemento hoje que oferecem chocolates que já têm alguns benefícios aí adicionais à saúde. Com Eles são- certeza, esses ainda mais preocupados com a quantidade de ingredientes, em deixar isso claro e no eles não contêm açúcar, né? Então Melhor é ainda. bem interessante. Melhor ainda. Eu vou deixar os contatos. Doutora Genevieve, adorei te receber aqui. Você volta mais vezes, né? Volto, vamos lá. Por favor, vem mais vezes. A gente bateu esse papo hoje sobre chocolate, mas tem tanta coisa. É o universo, porque a gente se alimenta muitas vezes ao dia, né? E o nosso alimento pode ser o nosso aliado, o nosso remédio, né? Pode Muita trazer coisa uma para vida mudar. de qualidade, sabe? E aí ficou um mito de que uma vida de qualidade é baseada numa dieta restritiva. E, na verdade, não é. Então, uma vida de qualidade, você tem que estar feliz com o que você está comendo e entender o porquê de você estar comendo aquilo. Eu adorei. Lá no Instagram, @genevievecruvinel.nutri, do jeitinho que está escrito na sua tela. @genevievecruvinel.nutri. E o site aluria.life. aluria.life. Doutora, volte sempre. Adorei te É receber. um prazer estar aqui e voltarei. Prazer é nosso. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre aderência cicatricial e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de aderência cicatricial. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Mariane Leocádio. Ela é fisioterapeuta e osteopata. Doutora, que alegria receber você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Doutora, então hoje a gente vai falar das cicatrizes, né? E Isso. muitas vezes pensa-se só no tamanho de uma cicatriz, no melhor posicionamento ali dela para ficar mais escondida quando é possível, mas pouca gente fala das aderências, né? Queria que você começasse explicando para a gente, então, que aderência é um termo aqui no Consulta ao Doutor bastante usado, muitos profissionais, cirurgiões falam das aderências e é difícil do leigo entender do que se trata, aí já emenda uma outra pergunta. Toda cicatriz deixa uma aderência ou pode deixar uma aderência? Na verdade, quando nós falamos de cicatrizes, né, e essas aderências, a gente imagina como se fosse uma camisa. E nessa camisa existe algo preso. Você quer fazer o movimento e ela está lá presa. Isso é uma aderência. Essas aderências, elas podem desenvolver uma falta de mobilidade, né? E aí a gente já pensa em quê? Em fáscia, né? Que é aquilo que recobre o músculo. E aí, a partir desses sistemas, a gente vê toda uma alteração fisiológica, né? Então, sempre que a gente pensar numa aderência, pensa ou tem uma piora mecânica, né? Ou você tem alguma alteração dos sistemas. E quando a gente pensa em sistemas, automaticamente a gente pensa em algo neurológico. A parte de inervação, que é onde as pessoas sentem dores, repercutem essas dores e a gente não tem a menor ideia de onde vem. E muitas vezes a relação está direta com cicatriz. Então, na verdade, a gente sempre, quando há uma cicatriz, houve ali uma incisão cirúrgica, a gente deve pensar em trabalhar o pós para evitar as aderências. Sim, a gente prepara o corpo para uma cirurgia, né? legal. Então, primeiro você prepara esse tecido, traz uma harmonia para esse corpo, melhora toda a sua imunidade e a partir daí você vai para um pós-cirúrgico. Quando a gente pensa num pós-cirúrgico, a gente tem que fazer toda a parte de pós-operatório. O que seria esse pós-operatório? É só drenar? Não.
né? Você tem que pensar na harmonização desse colágeno. Como que tem toda essa deposição de colágeno. E a partir daí, a gente já começa a imaginar se ele está vindo certinho, essa deposição, se você tem alteração. Se você tem uma alteração, isso pode desenvolver dor. Entendi. Ó, na imagem a gente está vendo, parece uma mãozinha de criança, né? Uma cicatriz ali. Então, até... não foi uma grande incisão. Pode gerar uma dificuldade da mobilidade e aí repuxar, né? Pode. Pode gerar. Então, mesmo sendo pequenininha, mesmo numa criança, que a gente sempre, né, pensa que a criança consegue sair muito mais fácil das situações do que o adulto, até sim, mas pensar também, lembrei aqui, criança vai crescer muito, né? Então, essas fibras vão precisar estar no lugar para elas poderem gerar um movimento completo, né? E a gente pode pensar também de uma maneira bem prática. Imagina um rio, de repente você faz um braço desse rio. Essa água ela vai escoar, mas não vai ser do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa numa cicatriz, é a mesma coisa. Você cortou, diminuiu a mobilidade, vai ter a passagem, essas fáscias vão deslizar? Vão, mas não vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem um processo irritativo neurológico, que é o quê? O nervo, ele não aceita ser alongado. Onde você cortou, ali tem inervação, né? E se tem uma inervação, vai ter uma alteração. E a gente não pensa muito nisso, né? Mesmo se for uma criança. A criança, óbvio, ela se restabelece os sistemas muito mais rápido. Mas sim, pode ter toda uma queixa por trás e que você não necessariamente vai ligar que foi uma aderência. Vou te perguntar das incisões maiores, das cirurgias abertas, das cirurgias maiores, mas hoje fala-se muito das cirurgias minimamente invasivas, onde por fora, onde se pode ver, é uma incisão mínima, 1, 2 pontinhos, mas todo o caminho com essa cânula, com a câmera, enfim, aconteceu para chegar até o ponto-alvo ali, né? Então, vai fazer... Hoje, como é que faz a cirurgia para retirada do apêndice, né? Antigamente, a pessoa ficava com uma cicatriz relativamente grande, né? Sim. Hoje, não. Uma incisão no umbigo, outras 2, 3 ali no abdômen, você resolve, mas... Há um caminho por dentro que foi feito e uma agressão feita ali por dentro. Mesmo que por fora é só um pedacinho, todo esse caminho por dentro que foi feito também exige um cuidado, tanto preparatório quando é possível, né? Cirurgias de emergência, urgência não dá para fazer, mas pós também. Muito. O que acontece? Com a visão osteopática, dentro da osteopatia, a gente percebe a alteração dessas vísceras. Se você foi lá, cortou, passou alguma coisa, você fez uma alteração dessa face. A partir daí, você pode ter dores como uma enxaqueca, como uma alteração do peristaltismo do intestino, uma dor lombar, e está ligada ao quê? A toda essa cicatrização que foi feita dessas cânulas que passaram, né? Então, a gente olha por fora, vê só o buraquinho e não imagina o tamanho do estrago por dentro. Muitas vezes, um paciente se queixa com uma dor lombar e tem toda uma alteração visceral, porque a gente pensa na inervação que sai da lombar para inervar as vísceras. A partir daí, você vai fazer o quê? Trabalhar a saída neural desse nervo para melhorar essa dor e melhorar essa alteração. Tem algumas técnicas que a gente chama, né, de movimentos viscerais que você faz de uma maneira ordenada para melhorar esse peristaltismo. E aí você traz essa reorganização para as vísceras. Tocando esse abdômen, tocando essa pessoa, você consegue enxergar isso? Sim, você consegue perceber no toque, né, dentro das terapias manuais, que você percebe o quê? Que existe uma alteração desse deslizamento. Então, se tem uma alteração desse deslizamento, tem um comprometimento desse tecido. Tendo um comprometimento desse tecido, tem uma alteração neurológica e logo em seguida você vai ter dor. Não necessariamente na víscera, pode ser a distância, a gente pensa no trajeto neural, né? De onde sai esse nervo, para onde vai, como o nervo não aceita ser alongado, ele pode te dar repercussões de dores na região ou à distância. Doutora, então é muito comum que as pessoas se queixam de uma dor
em outra região, que pode estar relacionada a uma cirurgia, a uma aderência aí que não foi nem preparada e nem posteriormente tratada. E o que nós estamos falando é que praticamente só essa visão da fisioterapia com o profissional, que também, além de fisioterapeuta, é osteopata, só vocês vão conseguir, basicamente, enxergar essa relação, porque é muito comum ter dor na lombar. Sim. Se você não faz uma boa anamnese, e eu já entendi que o pensamento da osteopatia é muito essa coisa de integrar, o fisioterapeuta já tem esse pensamento, essa outra especialidade que no Brasil ela só pode ser feita pelo fisioterapeuta, também, né? Então, na verdade, é difícil de relacionar, mas é mais comum do que a gente pode imaginar. Muito. Quando a gente pensa na osteopatia, a gente pensa num tratamento holístico, né? Então, você precisa ter todo um raciocínio clínico, olhar para o paciente como um todo. A partir daí, a gente vai olhar com uma lupa como que estão esses sistemas. E dentro desses sistemas, a gente pensa principalmente como que está essa parte neurológica, né? Então, se a gente fez uma cirurgia, uma cesariana, que é muito comum, né? E, de repente, a paciente começa a se queixar de uma bursite que não passa. E aí, você faz alguns testes, né? A gente faz alguns testes neurológicos de inibição dessa cicatriz, onde a gente testa o movimento e, muitas vezes, quando você inibe essa cicatriz, a paciente relata melhora do movimento e da dor. Então, automaticamente, a gente pensa nesse trajeto neural, nessa mobilização dessa fáscia, e aí você trata esse trajeto e, em vez de você trabalhar o ombro, você tratou o caminho neurológico e a paciente melhora. Vamos de perguntinha do público? É fascinante, né? Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós? Elisama, de São Paulo, faz a pergunta dela. Boa tarde, doutora e Denise. Qual a importância de tratar uma cicatriz de cesariana? Mais encaixada essa pergunta, impossível. Obrigada pela pergunta, doutora. É extremamente importante, né? Então, assim, o corpo ele é extremamente adaptável. Eu tenho pacientes que eu recebo na clínica que, eu fiz uma cesariana há 30 anos e se queixa de dor lombar. Aquilo que eu falei no começo. E muitas vezes a gente faz essa inibição e melhora. Ou a paciente se queixa de muita cólica, ou a paciente no período menstrual tem muita dor lombar, e você vai ver, é uma aderência, né, na cesariana que tem relação com a saída neurológica desse nervo que vai inervar essa víscera. O que a gente faz? Trata a cicatriz e você tem uma resposta de melhora de dor. Você pode ter, então, essas aderências por dentro, que o leigo não vai conseguir tocar, não dá para perceber. A gente vai ter situações em que vai dar para perceber, porque o movimento vai ficar mais difícil, às vezes até repuxa a própria cicatriz. Então, são vários cenários. Agora, mesmo a cesariana, quando a gente pensa na cesariana, é uma cicatriz que é favorecida. Se pensar na beleza da cicatriz, é favorável, porque a região... Você tirou o bebê, então tem bastante pele, tá sobrando material ali, né? Tá sobrando a parte ali do abdômen. Você tem o tempo de cicatrizar até o corpo voltar, perder peso, enfim. Mas mesmo assim, as aderências são um problema. E dizem que quanto mais cirurgias a gente faz, a próxima é sempre mais complicada, porque já está mexido. E aí, quando se fala de já está mexido, está falando de aderência também, é isso, né? Isso, a gente pode ter aderências víscera-víscera, né, que as vísceras se colam, como a gente pode ter aderências de músculos, fáscias. Então, assim, quando a gente faz uma cesariana, a gente está cortando várias camadas. E precisa ter a cicatrização desse tecido. Quando a gente pensa na cicatrização, colou. Como esse tecido vai colar, né? Então, se colou, automaticamente esse deslizamento já não vai ser tão legal. Então, quando a gente pensa nesse deslizamento que já não foi como era no começo, isso vai te dar dores a longo prazo. É pensar em mulheres que fizeram várias cesarianas, então precisa preparar e cada vez que fizer a cirurgia, então tratar.
Sim, não só cesariana, né? A gente faz lipo, faz abdominoplastia, faz mama e a gente não pensa, né, na mobilidade que a gente vai perdendo conforme vai fazendo. Vai tendo uma aderência, a pele precisa colar. A pele colou, como essa pele colou? Será que foi de maneira organizada esse tecido? Então você deixa, vai cicatrizar, o objetivo é que cicatrize, Sim. mas depois você vai descolar onde não precisava estar coladinho. Exato, É isso, você vai né? dar uma mobilidade para esse tecido. Você falou para lipoaspiração também. Também. E lipo é curioso, porque você não vai profundo nas camadas, mas você mexe Na toda face. a área tratada ali. A cânula entra e sai várias vezes, né? Sim. E a partir daí, assim, imagina a cânula entrando e saindo, Vários como que traumas. fica, né, esse tecido totalmente traumatizado. E aí, assim, muitas vezes você olha, a paciente está cheia de fibrose, tem que tratar essa fibrose. E aí, como você vai tratar essa fibrose? A fibrose faz parte do processo de aderência, então? Sim, também. É porque outra coisa, mas está no outra cenário. Exato, tá ali, é família, Tá né? bom, É um família. tecido que deixou de deslizar. Mesmo após muito tempo, dá para fazer deslizar de novo? Dá. Você não melhora 100% esse tecido, mas dá para melhorar muito e ganhar mobilidade desse tecido. Quanto antes começar, melhor. Melhor. O que você diria, assim, que é janela de oportunidade para ir atrás disso? Fazer osteopatia. Porque, assim, você precisa cuidar desse corpo. Você fez uma lesão, né? Não foi simplesmente só a cicatriz, foi lá, bonitinho, fechou. Não. Você pode fazer e você ter restrição desse movimento. A restrição desse movimento vai te trazer a conta em algum momento, né? Não necessariamente onde você fez, mas pode ser a distância. E como você vai lidar com isso? E depois de quanto tempo? Geralmente, a gente entra no intraoperatório e no pós-operatório. Intraoperatório? Porque, assim, Gostei. você tem momentos e momentos da cicatrização, Tá. né? E aí, dependendo do que você vai fazer, é a manobra específica para aquilo e a pressão que você vai usar, que precisa ser adequada. Alguém que tem uma cirurgia há 5 anos, porque, dá para fazer isso depois de muito tempo? A gente pode pensar 30 anos, 40 anos. E 5, 10 anos, que é um tempo mais curto, né? 10 anos já afasta um pouco, mas o tempo passa rápido demais, né, doutora? Você falou que talvez não dê para recuperar tudo, mas sempre é tempo. Uma abdominoplastia, por exemplo. Então, primeiro aquela grande aflição de precisar ficar curvada. E aí, quando você consegue ficar ereta novamente, já é um grande alívio. Aí você acha que não precisa procurar nada, porque, já estou conseguindo andar, tá tudo bem, né? Então, já estou na postura. E muitas vezes as pessoas não percebem que o processo de cicatrização, ele continua, né? Então, você vê, quando é que você recebe alta do médico, mesmo depois de cirurgia plástica, cirurgia das mamas, é depois de um tempo, depois de um ano, ainda você vai ser reavaliado, reavaliada, né? Então, Sim. o processo continua, não é só o que está aberto, que você consegue ver ou não. 5 anos é um bom tempo, melhor reduzir para 2, porque o primeiro ano, talvez no primeiro ano seja uma boa oportunidade, mas pode haver medo. Se o profissional não indicou a osteopatia, pode haver medo do manuseio ali, né? Acho que o importante é você sempre ter a clareza, né, de procurar um profissional qualificado, né, e que ele tenha um olhar integrativo, porque muitas vezes a paciente ela não vai ter dor na cicatriz, ela vai ter uma restrição desse movimento. Então a gente tem também uma alteração mecânica, né? Como que ficou essa coluna depois de uma cirurgia? A gente não fala muito disso e associa muitas vezes, tem relação com trabalho, tem relação com postura, mas não, muitas vezes tem a relação com a cicatriz, né? Então, assim, quando a gente fala do olhar holístico da osteopatia, a gente olha também para essa parte mecânica, dessa saída neurológica. Será que tem alguma alteração dessa articulação? E a partir daí, desse raciocínio clínico, você vai mexer nessa cicatriz. Então, assim, não necessariamente a cicatriz, ela tem culpa de tudo, mas muitas vezes ela é o gatilho para você desenvolver várias outras dores. A drenagem linfática faz parte desse tratamento. Muita gente acha que
vai resolver a fibrose ou vai resolver as aderências só na drenagem. E uma gama de profissionais são capacitados para fazer drenagem, inclusive pós-operatórios, e muitas vezes não são fisioterapeutas. Então, são trabalhos diferentes que se complementam, é isso? Sim. A gente deve fazer as drenagens, mas também tem que olhar para o pó, para depois, ou se tiver oportunidade de uma cirurgia eletiva estética, preparar esse corpo, né? Sim. É porque a drenagem, ela vai trabalhar a parte linfática. Diferente, né? outra área. É diferente, é outra coisa. E na osteopatia, a gente vai fazer o quê? Trabalhar a parte mecânica, né, deste corpo, além de tudo, o tecido miofacial. Como que ficou essa face? Então, a gente pensa em todos os sistemas, né? Como ficou a parte neurológica, músculo-esquelética, visceral, fáscias. Então, tem muitos sistemas envolvidos, não só o linfático. Por isso que envolve vários sistemas. Precisa de algum exame ou com algum exame você consegue olhar para essas aderências? A gente faz, né, toda a parte mecânica dos movimentos, ver se tem restrição de movimentos. Então, assim, é uma ficha de anamnese que nós fazemos lá na clínica. São testes neurológicos, né, e testes de movimento para ver onde que está essa restrição. E também a clínica é soberana, né, a partir de como o paciente chegou para mim, qual é a queixa dele, em cima disso eu faço toda a minha avaliação. Muito legal. Eu vou deixar os contatos da doutora e aí, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu deixo a última pergunta para ela ir respondendo aqui. Vou deixar o Instagram da doutora, que é Instituto Mary Adebank. Então, Instituto Mary Adebank. O outro perfil do Instagram é @dra.mary.adebank. E o telefone e o WhatsApp da clínica é 11 9 7823 9672. 11 9 7823 9672. Já aproveito para te agradecer a vinda aqui ao Consulta ao Doutor. Volte sempre. Adorei o bate-papo importante sobre aderência cicatricial e dessa relação que só um olhar mesmo muito apurado vai ser capaz de... E uma anamnese muito bem feita, porque hoje é difícil alguém que nunca tenha feito uma cirurgia, né? Que não tenha esse histórico. E aí, de repente, as dores que mais atrapalham essa pessoa podem ser resolvidas em outro lugar. E não lá onde está doendo no momento, né? Mas para eu me despedir de você, doutora, eu te agradeço demais. Para quem está em casa... Você falou dessa avaliação, desse olhar, né? E a osteopatia, ela é bem-vinda desde o recém-nascido, né? Então, eu sei do trabalho de fisioterapeutas osteopatas que ajudam crianças a dormirem melhor. Então, mesmo quem tem essas aderências, mas também tem uma insônia, dá para resolver tudo isso junto ou o seu trabalho vai mais por etapas? Como é isso? Explique enquanto eu chego até lá, por favor. Não, dá para resolver sim, né? Então, o que a gente faz? Dentro desse raciocínio clínico, a gente levanta o que está em disfunção nesse paciente, né? E em cima das queixas dele é onde a gente vai trabalhar. Então, muitas vezes, o paciente, ele se queixa de desconfortos de insônia, e aí você trabalha a parte neurológica, toda a parte visceral, toda a parte de sistema nervoso central, e você consegue melhorar a vida desse paciente. Obrigada, doutora. Volte sempre. Agora a gente começa esse bate-papo falando dos tratamentos para o câncer de próstata. Quem tira as nossas dúvidas, nosso convidado, é o doutor Bruno Benigno. Ele é médico urologista e oncologista. Doutor, alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Denise, e obrigado a todos da HIT pela oportunidade de estar aqui para discutir um tema que é tão importante, tão relevante, frequente para todos nós, homens. Afinal, é um tema que, infelizmente, ainda assola muitos homens no Brasil e no mundo, né? E aqui, só para fazer um link com a catástrofe, né, a tragédia aí do Rio Grande do Sul, pensar que tinha muita gente em tratamento, né? Então, aí vai faltar remédio, as instalações hospitalares e ambulatoriais. Então,
de repente se foram, né? E aí você precisa pensar nisso também. Quem estava em tratamento, hoje eu vi uma postagem de uma médica falando que está faltando remédio para transplantados, né? Então, pensar que tem gente que estava no hospital, tem gente que estava em casa, mas seguindo seus tratamentos, né? No período ali de pausa do tratamento, os protocolos, eles existem e eles precisam ser seguidos, né? A gente ainda vai ver o resultado disso na saúde também, né? Sem dúvida. Num cenário de catástrofe como esse, as autoridades e nós da saúde sempre, obviamente, vamos tentar estabelecer, existe já protocolos, né, de atendimento em catástrofes. E um dos protocolos a primeira coisa, se você tem condição de estrutura hospitalar para atender os mais graves inicialmente. Numa situação em que você tem como atender os mais graves, obviamente os mais graves, eles são os que vão ter a prioridade no tratamento. E existe um outro cenário que, quando você tem uma terra devastada, onde a estrutura de saúde não é capaz nem de atender os mais graves. E aí muda-se um pouco a estratégia para um cenário onde a gente atende e dá prioridade para aqueles com mais probabilidade de sobrevivência. Felizmente, a gente não está vivendo nesse segundo cenário, a gente vive no primeiro cenário onde as autoridades, né, o poder público, as autoridades e também a sociedade civil está se mobilizando para conseguir tentar abraçar e não chegar, com certeza não vai chegar nesse ponto, mas é uma preocupação no curto prazo e no longo prazo, né? Os pacientes oncológicos, eles não podem esperar, né? Eu vejo isso, essas catástrofes, né? Quando elas acontecem, elas mexem muito com os profissionais da saúde, né? Demais. Então, para quem tem a possibilidade de algum jeito aí ajudar, a gente viu, né? Muita gente indo para lá reforçar essa mão de obra. E muita gente, né? Esse momento a locomoção tá impossível, né? Mas a gente vai ver também quem tem a possibilidade de repente ir para outro estado, dar continuidade ao tratamento. A gente ainda vai viver nas próximas fases, são muitas as fases depois de uma situação como essa, né? A gente ainda vai viver isso, mas com certeza a mão de obra de saúde, não só médica, mas de saúde em geral, vai ser muito útil no Brasil inteiro para dar vazão a esse tratamento também, né? Nós acabamos, tecnicamente ainda não saímos, né, da pandemia, mas a pandemia foi um belo cenário, no bom sentido, de um treinamento de estruturas para o serviço de saúde tentar acomodar, né, um cenário de catástrofe que continua sendo a pandemia, agora num cenário de catástrofe natural, né? Então, eu acho que já existem fluxos no país que já estão adaptando esse tipo de atendimento para não interromper e não causar nenhum dano maior do que já está sendo na vida, no impacto da vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de alguma forma, tentar acomodar isso e certamente o paciente oncológico, ele está lá em cima, no topo da prioridade. Muito legal. Obrigada por esses esclarecimentos. Eu sei que fugiu um pouquinho aqui da pauta, mas eu acho importante. A gente acabou de falar da tragédia, está na nossa cabeça, né? A gente está fazendo as nossas coisas, a gente está trabalhando, está seguindo a nossa vida, mas nosso coração está lá, mesmo que a gente não conheça ninguém que more lá. Agora são todos da nossa família, a gente quer ajudar como se a gente conhecesse cada um, né? Vamos lá, então, doutor, para explicar que a gente não tem tanto tempo, volte para a gente falar tudinho sobre câncer de próstata, mas só para a gente contextualizar, como é que faz diagnóstico de câncer de próstata? A gente está falando de saúde do homem aqui, então só homem tem próstata. Tá, então, alguns números importantes. Primeiro, câncer de próstata é a doença maligna mais frequente em todos nós homens brasileiros. Só pede para câncer de pele. Então, quando a gente tira câncer de pele, câncer de próstata é o número 1. Problema: 80% não tem sintoma nenhum. Então, às vezes, o homem pode pensar, eu estou com dificuldade para urinar, estou com sangramento. Não, câncer de próstata é silencioso. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como faz o diagnóstico? Só existe uma forma: tirar um fragmento do tecido da próstata para fazer uma biópsia. Mas você pode me falar, Bruno, como é que a gente vai fazer biópsia em todo mundo que chega no consultório? Aí que entram os rastreamentos. Então, o trabalho do urologista é tentar identificar quem são os homens que têm mais risco de ter a doença, para eu pedir a biópsia só naqueles homens que de fato precisam fazer uma biópsia. Então, o jogo aqui é quem eu não vou fazer biópsia. Então, para tentar identificar esses homens, nós selecionamos alguns fatores de risco. O principal deles, idade. Então, se o homem tem mais do que 65 anos de idade, naturalmente ele já tem um risco maior para ter câncer de próstata. Segundo, se ele teve um pai ou um irmão que tiveram a doença.
E nós sabemos que, estatisticamente, que os homens de raça negra têm mais risco de ter câncer de próstata do que os homens brancos, caucasianos, do que os homens de origem hispânica e do que os homens de origem asiática. Então, estatisticamente, é assim que funciona. E existe um outro grupo particular, que são aqueles que sabidamente têm mutações genéticas na família. Então, para esses homens, nós fazemos o rastreamento. Como é feito o rastreamento? O exame de sangue, PSA, todo ano, o exame tão falado toque retal, que é importante ainda, e sim, se a suspeita persistir, ele vai fazer uma biópsia. E aí o diagnóstico pode ser confirmado ou não, mas esse é a estratégia de raciocínio. Então, como fazer uma biópsia assertiva, né? E evitar uma biópsia desnecessária em quem não precisa. Legal. E aí eu vou voltar um passo, que é fazer o homem buscar o médico. E aqui talvez essa seja nosso principal objetivo, como é importante, né? Você falou PSA anualmente. Anualmente. E cada médico, mesmo que não seja urologista, seja de outra especialidade, que tem um homem na sua frente, na idade em que é para fazer anualmente os exames, deve pedir? Então, pede esse PSA? Claro que o toque retal é feito pelo médico urologista, mas essa conscientização também, porque às vezes o médico vai ao cardiologista e o cardiologista não falou, olha, lembra, tem que ir, já fez alguma vez? Ah, nunca fiz. Aí o médico, o paciente, de repente, já demonstra que não vai fazer, né? Também a oportunidade de conscientizar. Exato, você tocou num ponto muito importante. A maioria dos homens, quando vai no médico, nós já vamos no médico muito menos do que as mulheres, isso é fato. Agora, quando o homem decide ir no médico, geralmente ele vai em 2 médicos. Ou ele vai no cardiologista ou ele vai no urologista. Acontece que o cardiologista, ninguém tem medo de ir no cardio. Então, chega lá, tranquilo, faz o eletro, Agora, o urologista, todo mundo tem medo de urologista, principalmente pela questão do tabu, né? Tem as brincadeiras, tem a questão cultural, que é a questão do toque retal. Então, minha mensagem número 1 é, o toque retal ele é importante, mas primeiro, segundo, ele não é obrigatório. Então, começa daí. Então, às vezes, o homem fica... ele retarda uma ida no médico simplesmente pelo fato de, não quero fazer o toque. Está tudo bem se você não quiser fazer o toque. O médico ele tem que oferecer para você. O toque ele faz parte do exame físico, mas você não é obrigado a fazer o toque retal. É recomendável que faça. Agora, o exame de sangue é um exame completamente corriqueiro, né? Então, isso realmente você deveria fazer anualmente. Existem outras técnicas, o próprio ultrassom. Agora, pode ser que o médico indique para você uma biópsia, se ele não tiver, por exemplo, o toque retal, de forma desnecessária. Então, existem formas da gente tentar triar isso. Então, a mensagem para você que está assistindo é, não deixe de procurar um urologista pela questão do tabu, de toque retal. O toque retal, ele é necessário, como eu falei, mas ele é opcional, é uma decisão do paciente, né? Então, mais vale um homem que vai regularmente no urologista, faz sua avaliação e decide não fazer o toque retal, do que aquele homem que nunca vai no urologista. Então, eu prefiro que meus pacientes apareçam no médico, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Mulher está mais acostumada com isso, porque a gente vai ao ginecologista e a gente frequência. sabe que também fazer o exame lá físico, clínico, se a gente não quiser, não faz. Exato. Né? Então, a gente está mais acostumada com isso, de saber o poder que a gente tem também de falar, não, hoje eu não estou à vontade, eu não quero fazer. E, de repente, não vai ser naquele momento, mas Exato. você ganha confiança daquele paciente também, ele entende que é tão rápido e simples, né? Mas isso fica a cargo ali do médico, então, de fazer essa parte educacional ali, né? Exato. De mostrar ali a importância, conversar sobre o histórico familiar e tudo isso. Hoje é cada vez mais comum os testes genéticos, né? Perfeito. É preciso ter o teste genético da própria pessoa para estar nesse risco da mutação que você falou, ou um familiar fez e tem essa mutação? Olha, pergunta super atual que você está trazendo. Cada vez mais os testes genéticos, eles estão entrando na prática clínica da medicina. Isso a gente chama de medicina personalizada. Em outros tumores, isso já é muito feito, principalmente o câncer de mama. As mulheres já fazem câncer de mama, teste genético para câncer de mama há praticamente 20 anos. Na próstata, isso está ganhando força de pouco tempo para cá. Quando fazer um teste genético? Se você teve um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata antes dos 50 anos, se o seu pai teve um câncer de próstata muito jovem, é provável que naquela família haja algum gene doente. Se você teve 2 parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, mama, ovário,
intestino. Veja que eu não estou falando só de câncer de próstata. Você pode ser um portador também dessa mutação genética. A mutação não quer dizer, não afirma que você terá o câncer, mas o que eu posso mudar na estratégia? Ao invés de eu começar o seu rastreamento aos 50 anos, eu vou começar aos 40. Perfeito. Então, o teste genético ele pode ser usado nesse cenário, para rastreamento da doença. Mas ele também pode ser usado em homens que já têm o diagnóstico de câncer. Então, imagina um homem de 70 anos que, infelizmente, descobriu a doença com metástases. E existem já drogas que podem ser usadas para determinados tipos de alteração genética. Então, essa informação é valiosa. Se eu sei que ele tem metástases e ele possui uma mutação específica, eu posso escolher uma droga determinada, uma droga A, B ou C, que vai ser mais assertiva para aquele caso. Isso também é medicina personalizada. Então, vejam como a gente pode usar a mesma ferramenta em vários cenários para ajudar esse homem. Legal. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá, Antônio, de Brejinho, Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutora Denise. Sempre faço os exames e todos seguem normais, porém, ao urinar, arde o canal. É normal sentir ardência? Tenho 50 anos, obrigada. Obrigada, Antônio, pela sua pergunta. Olha, Antônio, respondendo diretamente à sua pergunta, não. A ardência para urinar, de forma alguma, é normal. Um discreto desconforto, quando a urina está um pouquinho concentrada, é aceitável. Mas, em geral, não. A ardência para urinar não é um sintoma normal. Então, o que pode causar uma ardência para urinar? Desde o crescimento benigno da próstata, tá? Que a gente chama de hiperplasia. Essa próstata vai crescendo, estreitando o canal como se fosse uma ampulheta. E aí o fluxo de urina não passa ali. Isso pode causar dor. Infecções urinárias. Em casos mais raros, a infecção da própria uretra, não da bexiga, ou até mesmo uma pedrinha no rim, que está descendo e está migrando. Quando ela chega perto da bexiga, ela pode dar um sintoma muito parecido com um sintoma de infecção urinária. Mas a boa notícia, entre aspas, aqui, é que raramente um homem com câncer de próstata vai ter ardência para urinar, porque o câncer geralmente ele surge na parte de fora da próstata, né? E a dor para urinar, ela geralmente vem de uma agressão interna do canal, da uretra que passa dentro da próstata. Então, falou que é uma doença silenciosa, você tem essa ardência, causa incômodo, você vai buscar, e o mais comum é que seja outra coisa, não vai ser câncer, nada disso. Mas, se você pudesse dizer de tratamentos para o câncer de próstata, eu sei que câncer tem nome e sobrenome, né? São vários tipos, mas se você puder dizer o que é mais comum e quais são os tratamentos que se destacam, tem alguma novidade? O que você diria pra gente? Eu diria que antes de escolher o tratamento, nós precisamos de 3 informações, sempre. Primeiro, como é que está a saúde desse homem? Então, idade e comorbidades. Pressão alta, diabetes, fuma, já passou por outras cirurgias. Segunda pergunta, qual é a agressividade e o tipo do câncer? Então, a biópsia dá essa informação. E terceira pergunta, esse câncer está só na próstata ou ele tem metástase? E aí eu entro na sua resposta, que é o tratamento. O tratamento ele pode ser desde um não tratamento, que é o que a gente chama de vigilância ativa. Eu tenho pacientes que diagnosticaram câncer de próstata de baixa agressividade, que o tumor não está crescendo e a gente faz um protocolo chamado vigilância ativa. Nem todo homem com câncer de próstata precisa tirar a próstata. Essa é também uma informação importante que tem que ser difundida. Segundo, a cirurgia clássica. Existe a cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica. Eu já tenho experiência com a cirurgia robótica desde 2013. Eu sou a geração de médicos, estou com 43 agora, então eu peguei a geração da transição. Então eu fui treinado na cirurgia aberta, fiz a transição para a cirurgia por vídeo e desde 2013 já executo a cirurgia robótica. Os mais novos agora já caem na robótica direto e, infelizmente, no Brasil a gente tem uma questão de acesso, que é um outro tema muito importante, tá? Embora a cirurgia aberta siga muito válida, é uma cirurgia que funciona, agora a experiência do paciente é melhor em outras técnicas. E a terceira opção de tratamento é a radioterapia, tá? Que é muito equivalente à cirurgia com algumas diferenças. E para os homens com metástases, infelizmente, nós não podemos mais fazer cirurgia nem radioterapia. Por quê? Imagina uma colmeia onde as abelhas saíram e não adianta você tirar a colmeia e você tem que tratar, na verdade, tudo. E aí que entram as drogas que bloqueiam a testosterona com ou sem a quimioterapia. Tá? Então, esse é um panorama. Você tem desde um homem com câncer de próstata que pode ser só acompanhado, até um cenário de um homem com câncer de próstata que vai precisar fazer quimioterapia e bloqueio de hormônio. Onde que o paciente vai se encontrar e qual a melhor estratégia
aí é o papel do urologista. Os testes genéticos que você acabou de comentar podem ajudar também na tomada de decisão. E ter esse acompanhamento muito próximo, né? Porque Demais. mesmo esse paciente que vai fazer a cirurgia, que a gente sabe que pode ter questões ali depois da cirurgia, esse que vai tomar o remédio para esse bloqueio, e com certeza deve ter efeitos colaterais. Sim. E para esse manejo, né? Que você está tratando uma coisa que é super importante, a gente sabe que não dá para ser tudo perfeito, mas esse manejo que hoje é muito feito, e desde a tranquilidade para esse paciente que vai fazer a vigilância ativa, porque o perfil da pessoa vai importar também, né? E isso é um ponto que você tocou que é muito importante. Vigilância ativa não é uma promessa de que o paciente nunca vai ser tratado, mas é uma estratégia de que nós vamos acompanhar a doença até o momento em que a gente perceba que ela cresceu e vamos disparar o gatilho do tratamento. Então, como? Se o PSA está aumentando, se a ressonância mostra que o nódulo cresceu, mas você tocou num assunto muito importante que é a autonomia do paciente. A qualquer momento ele pode interromper a vigilância. Eu vivi um caso, alguns anos atrás, de um homem que veio muito motivado para fazer a vigilância. Ele descobriu o câncer de próstata com outro médico, me procurou e eu indiquei a vigilância ativa. Ele, não, ok, vou fazer vigilância. Volte comigo daqui a 3 meses. Quando ele voltou comigo 3 meses depois, a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Só pensava que ia morrer, que ia ter metástases, o irmão dele tinha falecido de câncer de próstata, ou seja, embora ele pudesse acompanhar, mas psicologicamente ele não estava conseguindo suportar o fato de ter câncer de próstata. Eu encaminhei para um acompanhamento psicológico, mas mesmo assim ele optou por interromper a vigilância e partir para um tratamento. Então, a gente precisa adaptar isso, né? Para cada um vai ter uma necessidade diferente. Para ele, o que pesava era o fato de ter um parente próximo que faleceu da doença e, obviamente, ele não queria passar por aquilo, então ele optou pelo tratamento. Para terminar, doutor, um minutinho. Quando o câncer já é metastático, é porque é mais grave ou depende mais do tipo? Às vezes, até você fez um diagnóstico precoce, mas o tipo dá mais metástase. Sim, a resposta é sim e sim. Sim é mais grave, porque a gente realmente está num cenário onde tem muito volume de doença e mesmo que eu tire alguns focos, sempre vão sobrar alguns que vão ficar ali como uma infecção que fica resistente. E a segunda resposta também é sim, o câncer depende do tipo do câncer. Existe uma escala de agressividade que vai de 2 até 10. Então, o câncer tipo 10, ele se multiplica mais rápido e ele tem mais chance de dar metástase. Já um homem com câncer de agressividade de 2 a 6, a chance dele ter uma metástase em 10 anos é 2%. Então, ele pode ser acompanhado. Então, depende sim, é mais grave e sim, confere uma agressividade maior. Vou deixar os contatos do doutor e já fica o convite para que ele volte. Vem mais, viu, doutora? Obrigado. A gente adora falar também sobre saúde do homem e o urologista trata também da mulher, né? Exato. Então, a vantagem sempre dessa especialidade é que você pode marcar uma consulta para você, que a esposa levar o maridão também para passar em consulta. O Instagram, @dr_benigno, @doutor_benigno, o telefone é 11 2769 3929, o YouTube Doutor Bruno Benigno, você encontra o canal, no Facebook Bruno Benigno e o blog é Uroonco. Tem também um telefone que é o WhatsApp 11 9 9590 1506. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Denise. Conta comigo sempre que precisarem. Adorei esse bate-papo, com certeza voltará mais vezes. Obrigada a você que escolheu ficar aqui conosco hoje. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.